Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo 12, um episódio de 1814, segundo vídeo. E aí, o teu espadim é maior do que a espada de Napoleão? Continuemos. Não se contentou a minha família em ter um guinhão. Guinhão aqui quinhão, né? Não se contentou a minha família em ter um quinhão anônimo no regozijo público, uma parte anônima no regozijo público. Entendeu oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador com um jantar. E tal jantar que o ruído das aclamações chegasse aos ouvidos de Sua Alteza, ou quanto menos de seus ministros. Dito e feito, veio abaixo toda a velha prataria herdada do meu avô Luís Cubas. Vieram toalhas de Flandres, as grandes jarras da Índia, matou-se um capado, né, um porco capado, você capa o porco para ele engordar, né? Encomendaram-se as madres da ajuda, as compotas e as marmeladas. A ajuda era um convento, e aí as madres do convento faziam compotas para ajudar na renda, etc. Lavaram-se, arearam-se, poliram-se as salas, escadas, arandelas, as vastas mangas de vidro, todos os aparelhos do luxo clássico. Manga é uma proteção para o lampião, né? Uma proteção de vidro, como se fosse um tubo. No final a gente conversa com mais detalhe. Dada a hora, achou-se reunida uma sociedade seleta. O juiz de fora, é um tipo de juiz, a gente vê no final. O juiz de fora, 3 ou 4 oficiais militares, alguns comerciantes e letrados, vários funcionários da administração, uns com suas mulheres e filhas, outros sem elas, mas todos comungando do desejo de atolar, atolar aqui é no sentido de meter, né? Atolar a memória de Bonaparte no papo de um peru. Não era um jantar, mas um te deum. Agora que eu notei, eu prometi no vídeo passado que eu diria para vocês o que é um te deum. E não disse. Nesse vídeo eu falarei, prometo, na sessão de vocabulário, ok? Mas basicamente é uma cerimônia de louvor a Deus por uma grande graça. Não era um jantar, mas um te deum. Foi o que pouco mais ou menos disse um dos letrados presentes, o Dr. Vilaça, glosador insigne, que acrescentou aos pratos de casa o acepipe das musas. Acepipe é um petisco, né? E é claro, o acepipe das musas, então ele trouxe poesia, ele trouxe arte, né? Glosador, isso também a gente vai ver na sessão de vocabulário, mas basicamente ele trabalha como alguns repentistas nordestinos, ou até, se você pensar esse pessoal do rap, né, que o cara vai improvisando, assim, é esse tipo de habilidade, né? Ele vai cantando e improvisando, né? No caso do glosador, você propõe um tema para ele, isso tem muitas variações, mas você propõe um tema com 2 linhas e ele consegue aproveitar este tema para formar um poema ali, né? Conversamos mais profundamente depois. Lembra-me como se fosse ontem. Lembra-me de o ver erguer com a sua longa cabeleira de rabicho, casaca de seda, uma esmeralda no dedo, pedir a meu tio padre que lhe repetisse o mote, que é esse tema que você dá, né? E, repetido o mote, cravar os olhos na testa de uma senhora, depois tossir, alçar a mão à direita toda fechada, dedo índice que apontava para o teto, e assim posto e composto, devolver o mote glosado, desenvolvido. Não fez uma glosa, mas 3. Depois jurou aos seus deuses não acabar mais. Pedia um mote, dando-lhe, ele glosava-o prontamente, e logo pedia outro e mais outro, a tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar a sua grande admiração. A senhora diz isso
retorquia modestamente o Vilaça, porque nunca ouviu o Bocage, é um grande e importante poeta português, como eu ouvi, no fim do século em Lisboa. Aquilo sim, que facilidade, que versos. Tivemos lutas de 1 e 2 horas, então um jogava o mote, o outro glosava, o outro jogava o mote e assim por diante, né? Aqui a coisa parece meio fantástica, fala, epa, pera lá. Tivemos lutas de 1 e 2 horas no botequim do Nicola, a glosarmos no meio de palmas e bravos. Imenso talento o Bocage. Era o que me dizia há dias a senhora Duquesa de Cadaval. E estas 3 últimas palavras, expressas com muita ênfase, produziram em toda a Assembleia um frêmito de admiração e pasmo. Por quê? Porque você tem o príncipe, né? O príncipe, o rei, o imperador, o que quer que você queira chamar, e logo abaixo, na escala da nobreza, você tem o duque, né? Então, a gente está falando da alta nobreza, né? Só por curiosidade, depois vem o marquês, o conde, o visconde e o barão. Barão é o título que o Miranda no Cortiço conseguiu, e Visconde é o título que o João Romão, o dono do Cortiço, conseguiu. Se você já leu, você pode lembrar disso. Então é claro que todo mundo ficou impressionado. Oh, meu Deus, o cara conversa com duquesas, né? Pois esse homem tão dado, tão simples, além de pleitar com poetas, discreteava com duquesas. Discreteava, perceba, tem conversas, confidências, isso vem de discreto, né? Discreteava com duquesas, um Bocage e uma Cadaval. Ao contato de tal homem, as damas sentiam-se super finas. Super finas aqui, superiores, né? Não é o nosso super hoje em dia do informal, claro. Os varões olhavam-no com respeito, alguns com inveja, não raros com incredulidade. Ele, entretanto, ia caminho a acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, a desfiar todas as rimas de tirano a de usurpador. Lembre-se que provavelmente as glosas aqui são sobre o Napoleão Bonaparte, né? Era a sobremesa. Ninguém já pensava em comer. No intervalo das glosas corria um burburinho alegre, uma palavra de estômagos satisfeitos. Os olhos moles e úmidos, ou vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta a outra da mesa, atulhada de doces e frutas, aqui o ananás em fatias, ali o melão em talhas, o melão em talhadas, as compoteiras de cristal, deixando ver o doce do coco, finamente ralado, amarelo como uma gema. Ou então o melado, escuro e grosso, não longe do queijo e do cará, né? Então essa mesa está toda lá, toda posta, cheia de sobremesa maravilhosa, mas lembre-se, o Vilaça está impedindo que as pessoas comecem a comer a sobremesa, né? Porque todo mundo se esquece da sobremesa numa hora dessa. De quando em quando, um riso jovial, amplo, desabotoado, um riso de família vinha quebrar a gravidade política do banquete. No meio do interesse grande e comum, agitavam-se também os pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo. Cravo é como se fosse o predecessor do piano, né? Bach, por exemplo, compunha para cravo, né? Ele tem um som mais seco assim que o piano. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo e do minuete e do solo em inglês. Nem faltava a matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança. Um sujeito, ao pé de mim, dava a outro notícias recentes dos negros novos que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda. Uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças, e outra carta que, etc. Trazia-as justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião.
O que afiançava é que podíamos contar, só nessa viagem, uns 120 negros pelo menos, né? Trás, 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 fazia o Vilaça batendo com as mãos uma na outra, para chamar a atenção, né? Repare o que o narrador fez aqui. Ele usa essa frase no meio do interesse grande comum, ou seja, o Vilaça, o centro das atenções, agitavam-se também os pequenos e particulares. E aí ele dá uma passeada ali na mesa para ver o que se falava, né? Tava ali as moças conversando sobre música, uns dois senhores conversando sobre escravos, esse tipo de coisa. Okay? Bom, próximo vídeo a gente continua a leitura. Vamos para a sessão de vocabulário. Regatear. Nós vimos regatear quando ouvimos que o pessoal ali não regateava, né, apoio à família real, né? Então é dar com parcimônia, né? Dar aos poucos, economizar, por isso que eu falei economizar quando a gente leu, né? Regatear louvores, regatear aplausos aos atores. Finalmente nós temos Te Deum. Eu coloquei uma grande nota. Essa grande digressão eu já fiz em outro vídeo, eu acho que no conto O Alienista, né? Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho por cima, senão daria 15 minutos só para falar sobre Te Deum. Então o que é Te Deum? Vem de Te Deum Laudamus, que é o latim para a vós, ó Deus, louvamos. É um hino cristão, tradicionalmente datado do ano de 387, quando da ocasião do batismo de Santo Agostinho por Santo Ambrósio. O hino é usado principalmente na liturgia católica como parte do ofício de leitura da liturgia das horas, e agora que nos interessa, e outros eventos solenes de ações de graças. No último dia do ano, as leis eclesiásticas concedem aos católicos indulgência plenária nas condições usuais, se estes recitarem um Te Deum em público no Réveillon, etc. Mas não é nosso... É um outro uso para o Te Deum. O mais importante é o uso aqui, que é... deixa eu achar aqui. O hino é encontrado também na inória ou práticas litúrgicas, etc., e em agradecimento a Deus por uma bênção especial, como a eleição de um papa, a consagração de um bispo, a canonização de um santo, uma profissão religiosa, a publicação de um tratado de paz, né, uma coroação real, etc. Então nós estamos falando de um evento muito, muito importante, sobre o qual você vai dar graças a Deus, ok? Então é claro, toda vez que acontece algo e você quer dar um ar de uma importância suprema a ponto de merecer um Te Deum, lembre-se, a canonização de um santo, a consagração de um bispo, a eleição de um papa, né? Então a gente está falando de coisas, eventos muito importantes. Então seria maravilhoso se você consegue um Te Deum ali, né? Falando sobre sátira e emendando com o alienista, quando houve lá na cidadezinha uma revoluçãozinha, né, a parte que venceu porque queria convencer o padre que aquilo ali merecia um Te Deum, ok? Então não é só algo religioso, mas é também uma arma de publicidade política, né? Pelo menos nesse tempo. Deixa eu ler só o comecinho do Te Deum, traduzido, é claro. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, glorificamos. A vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós todos os anjos, os céus e potestades. A vós os querubins e serafins sem cessar proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Repletos estão os céus e a terra da majestade da vossa glória. O glorioso coro dos apóstolos, a venerável assembleia dos profetas, o exército brilhante dos mártires e a santa igreja por todo o orbe da terra vos louvam, Pai de imensa majestade. Perceba
o impulso de puxar toda a tradição, né? Esse é o espírito da Igreja Católica, né? Puxar toda a tradição, né? Dizer que tudo está concentrado em Deus, os grandes dos grandes, né? Bom, aí está o resto do Te Deum ali, que você pode ler se você tiver curiosidade, né? O que é mais? Bom, a gente conversou sobre o espadim, né? O capado, que é o porco castrado para engorda. A Madres da Ajuda. Lembre-se que eles foram lá comprar marmelada, doce na Madres de Ajuda. O convento da Ajuda localizava-se na cidade do Rio de Janeiro, no estado do mesmo nome, no Brasil. Foi o primeiro mosteiro feminino do Rio de Janeiro e o terceiro do Brasil, fundado por monjas clarissas do convento da Santa Clara do Desenterro da Bahia. Erguido no Rio de Janeiro em meados do século XVIII. Okay? Então já tinha uma boa tradição. Depois, falando sobre as louças, nós vimos que uma das coisas que eles arearam, poliram, etc., foi a arandela. O que é a arandela? Peça circular que se colocava na boca do castiçal para recolher os pingos de vela. Um outro jeito de falar isso, que eu acho uma graça, é bobeche. Bobeche. Bom, a gente conversou sobre manga. Juiz de Fora, culturalmente eu acho bem interessante. O Juiz de Fora era um magistrado nominado pelo rei de Portugal para atuar em conselhos, onde era necessária a intervenção de um juiz isento e imparcial. Então você tem os juízes de dentro, vamos colocar assim, e aí você tem o juiz de fora, né? E normalmente séria, né? Uma questão séria, de fora da localidade. Em muitíssimas ocasiões, os juízes de fora assumiam também papel político, sendo indicados para presidir câmaras municipais como uma forma de controle do poder central na vida municipal, né? Porque o juiz de fora presta contas ao rei. Bom, sobre glosa, tipo de composição poética que desenvolve um mote, em geral em tantas estrofes quanto são os versos deste, e acabando cada estrofe com um deles, né? Partes do mote. Eu coloquei ali um link da Wikipédia mesmo com exemplos de glosa. Eu até cogitei a ideia de trazer aqui, mas aí eu teria que fazer uns 2 vídeos só sobre glosa. Lembre-se que a cepip é um prato delicado servido para abrir o apetite, aperitivo, né? Bocage, extremamente importante para nós. Ele viveu de 1765 a 1805, ou seja, ele morreu agora, 9 anos atrás, né? Foi um poeta nacional português e possivelmente o maior representante do arcadismo lusitano. Embora ícone deste movimento literário, é uma figura inserida num período de transição do estilo clássico para o estilo romântico. Bom, aí eu coloquei uma notinha sobre o Duque de Cadaval, que é um duque que realmente existiu, é um título, né? Então ele era herdado. Super fino, extremamente fino, que a gente também conversou. Ananás, eu não comentei durante a leitura, mas lembre-se, é a mesma coisa que abacaxi. Cará, que era uma das coisas que estava ali do lado do... estava ao lado do melado, alguma coisa assim, sobremesa. É a mesma coisa que inhame da China, né? Cravo, instrumento de cordas pinçadas com 1 ou 2 teclados, da família do virginal e da espineta, maior que este, cujo som é produzido por palhetas internas, os chamados plectros, que puxam as cordas fazendo-as vibrar. Bom, minuete é uma dança, e pode ser uma música também, da aristocracia francesa. Compasso, a gente está falando da configuração da dança, coloquei ali para você também. E é isso aí, as próximas palavras virão na próxima leitura.